A escolha do regime tributário é um dos aspectos mais críticos para qualquer empresa, especialmente para escritórios de advocacia. Ela influencia diretamente a forma como os tributos são pagos e a necessidade de estrutura e custos para cumprir com as obrigações fiscais de maneira correta. Entre as opções disponíveis, o lucro presumido sugere como uma alternativa intrigante. Mas será que é a mais adequada para a sua situação? Nesse vídeo, vamos explorar o regime de lucro presumido especificamente para o contexto da advocacia. Vamos entender o que é, como funciona e quais são as suas vantagens e desvantagens. O que é lucro presumido? O lucro presumido é um regime tributário brasileiro caracterizado pela simplicidade e eficiência em seu modelo de tributação. Nesse regime, o imposto devido é calculado com base em um lucro que é presumido a partir da receita bruta da empresa e não sobre o líquido real. Essa presunção de lucro é definida por um percentual fixo aplicado sobre a receita, facilitando o cálculo dos tributos a serem pagos. Para escritórios de advocacia, o percentual de presunção estabelecido é de 32% da receita bruta. Isso significa que, independentemente do lucro líquido obtido, o imposto será calculado como se o escritório tivesse obtido um lucro correspondente a 32% das suas receitas totais. O que é regime tributário? Em termos simples, um regime tributário é o conjunto de leis que define como uma empresa será tributada. No Brasil, existem vários regimes tributários, cada um com suas próprias regras e taxas. A escolha do regime tributário é uma decisão crítica para qualquer advogado ou escritório de advocacia, pois impacta diretamente a carga tributária, as obrigações fiscais e a estrutura administrativa do negócio. Os regimes tributários no Brasil incluem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada um desses regimes possui características específicas e a escolha depende de vários fatores, como o tamanho da empresa, o volume da receita e as atividades realizadas. Qual a importância de escolher o regime tributário corretamente? A decisão sobre qual regime tributário adotar é crucial para o sucesso financeiro e operacional de um escritório de advocacia. Essa escolha não só determina o montante de impostos a serem pagos, mas também afeta a estrutura administrativa necessária para a gestão fiscal e contábil. Uma escolha acertada do regime tributário pode resultar em significativa economia tributária. O regime de lucro presumido, por exemplo, pode ser uma escolha inteligente para escritórios com uma estrutura de custos relativamente estável e previsível, enquanto outros regimes podem ser mais adequados para situações diferentes. Como funciona o lucro presumido para advogados? O funcionamento do lucro presumido para advogados é baseado na aplicação de um percentual fixo sobre a receita bruta do escritório, para determinar a base de cálculo dos impostos. Esse percentual é estabelecido em 32% para serviços advocatícios. Isso significa que, independentemente do lucro real, o governo presume que 32% da receita total do escritório constitui lucro. Após a aplicação desse percentual, os impostos são calculados sobre essa base presumida. Quais impostos o escritório de advogados precisa pagar no lucro presumido? No regime do lucro presumido, os escritórios de advocacia estão sujeitos ao pagamento de diversos impostos, cada um com suas particularidades. Os principais são
imposto de renda pessoa jurídica, IRPJ, calculado sobre o lucro presumido. A alíquota do imposto de renda pessoa jurídica é de 15% sobre o lucro, com um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder R$20 mil por mês. Contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Também incidindo sobre o lucro presumido, a CSLL tem uma alíquota de 9% para escritórios da advocacia. Programa de Integração Social, PIS, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Esses tributos são calculados sobre a receita bruta no regime de lucro presumido, onde as alíquotas são de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. É importante destacar que, enquanto o imposto de renda e a contribuição social incidem sobre o lucro presumido, o PIS e a COFINS são calculados com base na receita bruta total do escritório. Essa diferença na base de cálculo é um aspecto crucial a ser considerado na gestão fiscal do escritório. Além desses impostos, os escritórios de advogados também devem estar atentos a outras obrigações tributárias e fiscais, como o ISS, Imposto sobre Serviços, que varia conforme cada município. Quais as vantagens do lucro presumido para advogados? O regime do lucro presumido oferece várias vantagens para escritórios da advocacia, tornando-se uma opção atraente para muitos profissionais no setor. As principais vantagens incluem cálculo simplificado. A simplicidade no cálculo dos impostos é uma das maiores vantagens. Ao utilizar um percentual fixo para presumir o lucro, evita-se a complexidade de determinar o lucro real, facilitando o processo de apuração dos tributos. Pagamento de impostos conforme o lucro. Embora o lucro seja presumido, essa metodologia oferece uma base de cálculo que pode ser mais favorável para escritórios com margens de lucro consistentes, resultando em uma carga tributária potencialmente menor. Alíquotas menores. Em comparação com outros regimes, o lucro presumido pode resultar em alíquotas efetivas de impostos menores para escritórios com certos níveis de receita, proporcionando uma economia significativa. Esses benefícios tornam o lucro presumido uma escolha vantajosa para muitos escritórios de advocacia, especialmente aqueles que têm uma estrutura operacional mais enxuta e margens de lucro previsíveis. No entanto, é essencial considerar as características específicas de cada escritório ao decidir sobre o regime tributário. Quais as desvantagens do lucro presumido para advogados? Apesar das vantagens, o regime de lucro presumido também apresenta algumas desvantagens que os escritórios de advocacia devem considerar. Maior monitoramento. Embora o cálculo dos impostos seja simplificado, os escritórios precisam manter um monitoramento rigoroso das receitas para garantir que a base de cálculo presumida seja aplicada corretamente. Isso exige uma gestão financeira organizada e atenta. Mais burocracia em algumas situações. Em certos casos, o lucro presumido pode exigir uma burocracia adicional, especialmente se o escritório tiver receitas significativas de fontes variadas. Isso pode aumentar a complexidade da administração tributária. Possibilidade de pagamento excessivo de impostos. Se o lucro real do escritório for menor do que o lucro presumido, existe o risco de pagar mais impostos do que seria necessário em outros regimes. Isto é particularmente relevante para escritórios que enfrentam flutuações significativas em suas receitas ou têm altos custos operacionais. Limitação na dedução de despesas. Ao contrário de outros regimes, no lucro presumido,
as despesas operacionais não são dedutíveis na base de cálculo dos impostos. Isso pode ser um fator limitante para escritórios com altos custos operacionais. Essas desvantagens destacam a importância de uma análise cuidadosa e uma decisão bem informada ao escolher o regime tributário. Para alguns escritórios, as vantagens do lucro presumido podem superar esses desafios, enquanto para outros, uma opção diferente pode ser mais benéfica. Qual a diferença entre lucro presumido e lucro real? Compreender a diferença entre os regimes de lucro presumido e lucro real é essencial para uma escolha tributária informada. Ambos têm características distintas que os tornam adequados para diferentes tipos de escritórios de advocacia. Base de cálculo. No lucro presumido, como já mencionado, o lucro é presumido como um percentual fixo da receita bruta. No lucro real, o imposto é calculado com base no lucro líquido real do período, após todas as despesas e custos dedutíveis. Complexidade administrativa. O lucro presumido é geralmente mais simples administrativamente, pois não requer o registro detalhado de todas as despesas e custos. Já no lucro real, é necessário um controle contábil mais detalhado e rigoroso. Flexibilidade na dedução de despesas. O regime de lucro real permite a dedução de uma gama mais ampla de despesas operacionais e custos, o que pode ser mais vantajoso para escritórios com altos custos ou despesas variáveis. No lucro presumido, as despesas operacionais não afetam diretamente a base de cálculo dos impostos, alíquotas e pagamento de impostos. Enquanto o lucro presumido pode oferecer alíquotas menores e um cálculo mais previsível de impostos para alguns escritórios, o lucro real pode resultar em uma carga tributária menor para as empresas com lucros efetivamente baixos ou altos custos dedutíveis. A escolha entre lucro presumido e lucro real deve ser baseado em uma análise detalhada das finanças do escritório, considerando fatores como volume de receita, estrutura de custos e planejamento fiscal a longo prazo. Quando um advogado deve escolher pelo lucro presumido? A decisão de optar pelo lucro presumido deve ser baseado em uma avaliação cuidadosa das circunstâncias específicas do escritório de advocacia. Alguns fatores a considerar incluem estrutura de custos. Escritórios com custos operacionais relativamente baixos e previsíveis podem se beneficiar mais do lucro presumido, já que o regime não permite deduções extensas das despesas. Volume de receita. O lucro presumido é frequentemente mais vantajoso para escritórios que têm um volume de receitas que não ultrapassam o limite máximo estabelecido para esse regime. Flutuações de receita. Escritórios que experimentam grandes flutuações de receita podem precisar avaliar cuidadosamente se o lucro presumido é vantajoso, considerando a possibilidade de pagar impostos sobre um lucro maior do que o real. Simplicidade administrativa. Advogados que desejam simplificar sua gestão fiscal e contábil podem achar o lucro presumido mais atraente devido à sua menor complexidade em comparação com outros regimes como o lucro real. Planejamento tributário. É essencial fazer um planejamento tributário eficaz, possivelmente com o auxílio de um contador especializado, para avaliar qual regime oferece a maior eficiência fiscal para o seu escritório. A escolha do lucro presumido deve, portanto,
ser uma decisão informada, levando em conta os aspectos financeiros e operacionais específicos do escritório de advocacia. É necessária a contabilidade para escritórios de advogados optantes pelo lucro presumido? Mesmo optando pelo regime de lucro presumido, os escritórios de advocacia ainda precisam manter uma contabilidade organizada e precisa. Embora esse regime simplifique o cálculo dos impostos, ele não isenta os escritórios das obrigações contábeis e fiscais regulares. As principais considerações incluem: a contabilidade, portanto, não é apenas uma necessidade legal, mas também uma ferramenta estratégica para a gestão financeira e tributária eficaz de um escritório de advocacia. Ao considerar o regime de lucro presumido, os advogados e escritórios de advocacia devem ponderar cuidadosamente as vantagens e desvantagens, levando em conta não apenas a economia tributária, mas também a complexibilidade administrativa e a adequação ao seu modelo de negócio. A decisão ideal requer uma análise cuidadosa e muitas vezes a orientação de um contador especializado, capaz de fornecer insights valiosos e personalizados. A escolha correta do regime tributário é uma etapa crucial para garantir a saúde financeira e a conformidade legal de qualquer escritório de advocacia. Não deixe que a complexidade tributária desvie o seu foco na prática jurídica. Nossa equipe de contabilidade especializada em advocacia está aqui para lhe ajudar. Oferecemos consultoria personalizada para garantir que você escolha o regime tributário mais vantajoso e mantenha sua contabilidade organizada e em conformidade. Entre em contato conosco hoje mesmo e dê o primeiro passo para a gestão mais eficiente e uma prática jurídica mais tranquila.